Mais uma aula aqui na Modern Barber School, a sua escola para barbeiro. E para a gente finalizar esse módulo, para vocês saírem preparados para atender os seus clientes, aqui vai uma dica super interessante. Então evitem esses 3 assuntos polêmicos. Vamos falar sobre assuntos que devem ser evitados para que não gere uma experiência ruim para o seu cliente ou outros clientes que estarão na barbearia. Lembra que você já mapeou seu cliente e com esse mapeamento você entendeu que ele é aquele cliente que gosta de conversar? Agora você tem que mapear quais os assuntos ele gosta de conversar. Mas sempre tomando cuidado com 3 assuntos que podem gerar polêmica. Com seu cliente ou com os clientes ao redor ali na barbearia. E os 3 assuntos polêmicos são futebol, política e religião. E por que eles são polêmicos? Porque envolve paixão ou uma opinião muito forte sobre o determinado assunto. Então imagine uma situação em que você começou a conversar com seu cliente, ele fala algo sobre o governo atual e o cliente da cadeira do lado votou ou gosta e defende o governo atual. Pode gerar um clima ruim. Porque se você concordar com seu cliente, o cliente ao lado pode pensar que esse é o pensamento da barbearia. Como um todo, né? E não querer vir mais, e se você discordar desse seu cliente, ele pode não gostar também e não vir mais. Então você deve dosar e saber contornar essa situação, caso chegue em um assunto com esse nível de complexidade e polêmica, né? Então fique atento e tente mudar a rota daquela conversa o mais rápido possível, porque pode gerar um desconforto ainda maior. Por exemplo, o cliente fala, você viu como esse governo atual só faz cagada, tá roubando e etc. Você notando que isso pode trazer um desconforto ao ambiente, logo diz de maneira sutil. Pois é, né? Que loucura. Mas você viu que engata outro assunto para sair daquele que pode trazer desconforto. Desses 3 assuntos polêmicos, com toda certeza o futebol é o que você consegue contornar uma situação ruim e deixar leve. Porque falar sobre futebol, em geral, não gera problema. O problema é gerado com relação a rivalidades, a mentalidades, a pessoas. Então, por exemplo, eu sou coxa branca. Infelizmente, hoje em dia, o coxa está osso. E eu atendo clientes que torcem para o Atlético. Dependendo do nível de fanatismo daquele cara, ou até mesmo meu, se o assunto for para esse lado, gerará desconforto. Porque infelizmente tem pessoas que têm um pensamento muito retrógrado em relação a isso. Eu já ouvi isso. Uma pessoa falar que não queria ser atendido pela outra porque ela torcia para o time rival dela. Então assim, o fanatismo nível hard, entende? Isso pode trazer problema para você e para sua barbearia. E como que você pode fazer para quebrar essa possível barreira? Eu, por exemplo, fazia o seguinte. Se o cliente me pergunta se torço para algum time, eu não vou logo falando, claro, eu torço pro coxa e é isso, o melhor que tem. Porque pode gerar esse conflito, se ele for atleticano. Eu sempre digo, torcer? Assim, torcer eu não torço, eu só sofro. Aí o cara diz, então você é paranista. Aí já brincou, né, tá doido? Aí já não é mais sofrer, né, aí já tá morto. Eu sou coxa branca e dou risada. Tá vendo como eu consegui quebrar o gelo? Tá vendo como eu desarmei esse possível fanático? Porque ele viu a leveza com que eu falo sobre o assunto. Ele vai se desarmar, não tem jeito. Aí sim a gente pode conversar sobre futebol, porque terá leveza com toda certeza. E eu faço isso mesmo com todos os clientes. Gosto muito de futebol, não gosto nada do Atlético, mas consigo conversar tranquilamente sobre futebol, até sobre o Atlético. O cara fala, eu falo, não, verdade, tá bem, não sei o que e tal. Ok, porque eu tiro o fanatismo de mim e não deixo que aquele cliente também seja um fanático. Outra dica aqui para vocês, evite esses 3 assuntos, mas se for conversar sobre, tente trazer leveza para que não vire um debate e estrague o encantamento do seu cliente e dos outros clientes ao redor. Lembre-se que para encantar o seu cliente, ele precisa ser bem atendido e não corrigido ou sabatinado. Então, não traga peso para o atendimento.
Não fique debatendo com o seu cliente. Se ele pensa de uma forma diferente da sua, ok, cara, ele tá ali te pagando para cortar o cabelo, não tá te pagando para você dar uma opinião sobre contrário àquilo que ele pensa. Ok? Então pega essas dicas que a gente colocou aqui nesse módulo. Claro que esse módulo é só uma introdução, porque é muita informação para vocês que vão iniciar na área. A gente não pode fazer um módulo muito complexo, porque senão vocês não vão conseguir aplicar. Então eu coloquei essas aulas aqui para que vocês possam vê-las e aplicá-las. A hora que estiver começando a dar certo, claro que tem mais passos que você faz para gerar mais encantamento, para gerar mais fidelização do seu cliente. Mas isso é assunto para o nosso High School, ok? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui esse módulo, que tem ajudado demais você. É uma coisa que eu senti assim, que eu sofria muito, porque eu saí do ambiente corporativo, então era eu e um computador para ir para o atendimento ao público, e eu não tive essa possibilidade de ter esses passos a passo aí para eu destravar e conseguir atender os meus clientes e fidelizar os meus clientes. Então espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tamo junto!